Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar para você aí sobre a questão de importar da China, tá? Questão de fornecedores lá na China, como negociar com esses fornecedores, algumas características aí da cultura chinesa. Então, a primeira coisa, você pode pesquisar fornecedor. Eu até recomendo que você pesquise no site Alibaba ou AliExpress. Não é porque eu gosto de fazer propaganda para esses sites, mas porque eles oferecem um sistema lá de verificação de fornecedor que outros sites não oferecem. Então, se você souber utilizar o sistema do site, souber buscar as referências dos fornecedores que são apresentadas lá, entender como funciona esse sistema deles, você pode estar utilizando o site para fazer importação de uma forma mais segura. Inclusive, já tive casos de alunos e clientes que localizaram fornecedores nesses sites, utilizaram o sistema lá que eles apresentam da forma correta e tiveram problemas com o fornecedor, mas conseguiram reaver o dinheiro. Se você não consegue reaver todo o dinheiro que você pagou, tá? Porque o que acontece? Na hora que você recebe o dinheiro de volta, você tem que fechar um câmbio e esse fechamento do câmbio, junto ao banco ou corretora, você que vai pagar. Então você mandou dinheiro para fora, via banco ou corretora de câmbio, por exemplo, você me mandou dinheiro para fora, você pagou o banco ou corretora. Tem banco aí que cobra quase R$ 500 para estar fazendo isso. Então esse dinheiro que você mandou esse dinheiro que você pagou o banco ou corretora para mandar o dinheiro para fora, você não vai reaver. Mas assim, é melhor você reaver alguma coisa do que não reaver nada, entendeu? Então, observar esse detalhe. O outro detalhe que eu observo muito, questão dos fornecedores lá na China, é que a maioria deles não sabe como mandar a documentação da forma correta para o Brasil. Tá? Então, se você não tem esse conhecimento, não tem um modelo de fatura, por exemplo, fatura pro forma, fatura comercial, packing list, não sabe analisar um conhecimento de embarque, não sabe analisar os três documentos em conjunto, a chance de vir documento errado é muito grande. Tá? Até hoje eu nunca vi, sinceramente falando, nunca vi um fornecedor lá na China que conseguisse apresentar a documentação da forma correta. Inclusive fornecedores que já vendem para o Brasil. Porque o que acontece? Às vezes ele já vende para o Brasil e de quem compra dele também não sabe disso. Nunca orientou ele como fazer a documentação da forma certa. Não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Então ele manda do jeito que ele quiser. Então, se ele mandar a documentação errada, você já pode ser multado aqui no Brasil por documentação incorreta, tá? Então, cuidado com isso. Outro detalhe também é o seguinte, você tem que entender a cultura, tá, da chinesa. Então, para você negociar com os chineses, você tem que conhecer a cultura chinesa. Questão de preço, dá para negociar preço, tá bom? Agora, cuidado com a questão de preço, é o seguinte, que às vezes você consegue uma redução no preço, mas eles alteram alguma característica da sua mercadoria. Então, por exemplo, se eu vou comprar um veículo aqui no Brasil, vou numa concessionária e peço uma redução de preço lá no valor do veículo 0 km, eu não imagino que o cara lá vai me... Assim, o que que eu penso? Eu penso que eu vou conseguir o desconto e que ele vai manter para mim a característica do veículo que eu estou negociando com ele, correto? É assim que a gente pensa aqui. Agora lá na China, o que que você vai fazer? Você vai negociar um preço, às vezes você consegue um preço mais barato, mas ele altera uma característica do produto e não te avisa. Porque para eles isso é normal, para chegar naquele preço, né, de acordo com a cultura deles lá, é normal alterar uma característica do produto. Então seria, imagina, eu vou lá na concessionária aqui no Brasil, vou pedir uma redução de preço. Eu não imagino que o cara vai reduzir o preço, mas ele vai tirar o ar-condicionado, vai tirar a calota, vai tirar o alarme, vai tirar um monte de coisa para chegar naquele preço que eu pedi, concorda? Aqui no Brasil a gente não vê dessa forma, mas lá isso pode acontecer. Então cuidado com esse detalhe. E outro detalhe que eu observo muito é eles oferecerem uma coisa, tá? Umas condições de venda, e na hora H mudar para outra totalmente diferente que você nunca imaginou. Então, por exemplo, às vezes eles te oferecem um preço com base no Incoterm. O Incoterm é um termo de comércio internacional. Então vamos supor, o Incoterm diz que o despacho aduaneiro lá na China e o frete é por conta deles. Aí você paga o fornecedor. Aí você fica achando que ele vai mandar mercadoria, ele vira para você e fala, oh, pode vir aqui coletar. Aí você vai lá com ele e diz, mas você não me vendeu a mercadoria com base no Incoterm, onde você faz o despacho aduaneiro na China e o frete é por sua conta? Não, o frete é por sua conta. Não, o frete é você que tem que contratar, o despacho aduaneiro é por sua conta. Não, esse Incoterm não fala nada disso. Aí você já se complicou.
Então, se você não confirma com o fornecedor as condições de venda, se você não entende das condições de venda e não confirma com ele, corre o risco de você pagar e depois ele falar que é de outra forma, que você que está entendendo errado e bater o pé nisso e você não conseguir alterar a situação, tá? E às vezes você não consegue nem recuperar o seu dinheiro. Então cuidado com esse detalhe aí também. Se você não tiver, por exemplo, como eu falei com você, o site lá funcionando como se fosse uma balista, né, da sua importação, corre o risco de você ter problema. Agora, outra coisa que eu vejo também que muitas vezes o fornecedor na China ele é prejudicado por conta do importador brasileiro, é porque muitas vezes ele faz o processo da forma correta, da parte dele, do fornecedor, ele faz a exportação da forma correta, só que você que é o importador, por algum motivo, você fez algo errado, você não conferiu determinada situação, você não verificou que a mercadoria precisava de homologação na Anatel, não verificou que a mercadoria precisava de licença de importação, ou você fez algum procedimento errado lá e tomou uma multa, aí a mercadoria ela é apreendida ou ela é devolvida, aí você entra em contato com o site, pede o dinheiro de volta e prejudica o fornecedor chinês. Entendeu? Isso aí já veio acontecer várias vezes. O erro, a falha era do importador brasileiro, que não fez o planejamento e gerenciamento correto do processo dele, e depois a mercadoria é devolvida ou apreendida e entra em contato com o site e pede o dinheiro de volta e prejudica o fornecedor chinês. Isso aí já veio acontecer várias vezes, tá? Algo que não era responsabilidade dele, era responsabilidade do próprio importador que não fez o papel dele, não planejou e gerenciou da forma correta. Então, em alguns casos também o fornecedor é prejudicado. Então você tem que conhecer a questão da cultura chinesa, tá? Eu recomendo que você conheça, aprofunda mais sobre a questão da cultura chinesa, principalmente se você vai viajar para a China, tá? Porque se você vai negociar pessoalmente é totalmente diferente de você negociar pela internet, totalmente. Aí você tem de fato conhecer bem da cultura chinesa, que é muito diferente da cultura brasileira. Depois eu posso até gravar um vídeo mais sobre esse assunto, mas não é o caso aqui agora, que é uma questão mais resumida. Tá bom? Então assim, se você quer negociar com os chineses, normalmente eles te dão muita atenção, tá? E muitas vezes eles usam nomes ocidentais para comunicar com você. Então muitas vezes você não vai conversar com o chinês usando o nome chinês dele. Muitas vezes vão usar nomes ocidentais para comunicar com você, para facilitar essa aproximação, esse contato. Eles são muito ágeis, muito eficientes em passar as cotações, as informações, mas cuidado com algumas características, igual mencionei nesse vídeo. Se você tem interesse em aprender mais sobre importação, se você precisa de uma consultoria para te ajudar nesse processo, entre em contato aí conosco que a gente pode te ajudar. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.